Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo, mais uma aula da série Perguntas Técnicas na Prática. Essa que é uma série que nós respondemos várias dúvidas que vocês vão deixando aqui pra gente nas nossas redes sociais, por e-mail, nas comunidades dos alunos de um de nossos cursos. Então, durante a semana eu vou selecionando várias dúvidas que ainda não foram respondidas e vou trazendo aqui, disponibiliza a resposta dessas dúvidas para vocês. E hoje está muito bacana. Vamos falar sobre parcelamento de adubação, vamos falar também sobre correção com fosfatos naturais, vamos falar sobre laudos agronômicos, ou seja, vamos explicar como fazer para você passar a sua recomendação para o produtor, entre outros assuntos muito interessantes. Então, fica com a gente até o final. Preview. E a nossa primeira pergunta de hoje eu recebi de um de nossos alunos do curso de nutrição do cafeeiro. Dá só uma olhadinha na dúvida dele. Ele disse o seguinte: bom dia, sou o João Vitor, aluno do curso de nutrição do café. Gostaria primeiramente de parabenizar pela qualidade do material disponibilizado no curso, pois também a metodologia utilizada de ensino facilita muito o aprendizado. A segunda questão é que tem uma dúvida sobre o parcelamento de adubação do café de produção, pois acredito que as necessidades da cultura variam de acordo com o estágio de desenvolvimento. No caso, para a produção, como devo parcelar a adubação do cafeeiro? Bom, eu verifiquei esse estudante, ele ainda não cumpriu todas as aulas, né, não chegou à parte de parcelamento de adubação de produção, até expliquei isso para ele. Mas em resumo, funciona da seguinte forma: a gente aqui recomenda a adubação de produção o mais parcelado possível, tá? Quanto mais você parcelar, melhor. Lembrando que a adubação de produção você vai colocar tanto fósforo, quanto nitrogênio, quanto potássio e também alguns micronutrientes se for necessário. Mas a questão principal aqui é como que eu faço para estar parcelando a minha adubação. Vamos lá. Primeiro de tudo, no mínimo 3 vezes. No mínimo 3 vezes. Eu sei que para a cultura do café, por questão de preço, a gente querer diminuir o máximo do custo de produção possível, mas sem perder qualidade na produtividade, a mão de obra ela acaba ficando um pouco que pesada. Mas você precisa fazer no mínimo 3 parcelamentos. Se você for fazer 3 parcelamentos, eu te aconselho fazer entre outubro a março, aproveitando o período chuvoso. Você pode fazer aí um intervalo de 50 dias de cada aplicação. Então, a cada 50 dias você faz aí a sua adubação. Vale lembrar que neste momento, todo o seu processo de poda, de desbrota, de condução para a produção, ele já foi feito. Nós não vamos levar em consideração aqui a floração, nós vamos levar em consideração o período e aproveitamento do nosso parcelamento. Então eu recomendo que você faça aí entre outubro a março, aproveite o período chuvoso no intervalo aí de 50 dias de cada aplicação. O ideal aqui é que todo o fósforo que você for aplicar, e é lógico que a quantidade do nutriente vai depender da sua análise química, vai depender se é café conilon, se é café arábica, vai depender da sua cultivar, enfim, não vamos entrar nesses critérios. Vai depender aí para você verificar primeiro como que está o seu solo, né, através das análises, também análise foliar. Não vou falar de quantidades, e sim do parcelamento, que é a dúvida dele. Mas no geral, você vai colocar todo o fósforo da sua necessidade logo na primeira aplicação e os outros nutrientes você vai dividir, nitrogênio e potássio, dividindo aí em 3 aplicações. No mínimo, você pode encurtar se você quiser e fazer mais aplicações, mas no mínimo 3 aplicações. Você pode aplicar esses fertilizantes aí, o nitrogênio e o potássio no caso, entre o caule e aquela projeção lá das extremidades dos ramos da copa, ou também, se você quiser, fazer no sulco, sob a projeção da copa, que também funciona muito bem. Então isso aí vai depender de como que é feito o seu manejo. Fazendo a aplicação dessa forma, o seu aproveitamento vai ser muito maior. Vale lembrar o seguinte, eu não estou falando de quantidades, porque quantidade aqui vai depender da sua região, vai depender da sua cultivar, vai depender do seu clone, né, que você está utilizando, enfim, tem vários fatores, vai depender da sua análise química do solo, foliar, não vou falar de quantidade. Agora, o parcelamento, ele não precisa mudar nesse caso. O ideal é que você entenda o princípio de aproveitamento de adubação. Nesse caso, você vai ter um aproveitamento muito grande na adubação do seu café.
A nossa segunda pergunta de hoje, ela veio lá do Instagram. Inclusive, se você ainda não acompanha o nosso Instagram, @agricoonline, lá no Instagram eu trago diversos conteúdos todos os dias, respondo várias dúvidas, várias perguntas que são interessantes para o nosso setor. Então, se você ainda não segue o nosso Instagram, vai lá, tá? @agricoonline. Mas vamos lá. Essa pergunta, olha só que interessante. Qual o melhor custo-benefício, cloreto de potássio ou nitrato de potássio? Vamos lá, vamos entender primeiro os princípios de garantias desses fertilizantes. O cloreto de potássio ele vai ter entre 50% a 60% de potássio. Repara que ele tem uma porcentagem elevada de potássio. Porém, ele tem também uma elevada porcentagem de cloro. Em algumas situações pode chegar aí a 39% de cloro. Então repara que é um insumo muito concentrado em potássio, mas que também leva consigo uma porcentagem considerável de cloro. No geral, mais de 90% das adubações potássicas no Brasil são feitas com cloreto de potássio por conta do preço do insumo. Professor, cloreto de potássio é barato? Não, eu não considero barato nenhum insumo no Brasil, mas comparado com outros insumos, você acaba pagando um pouco mais abaixo, novamente, comparado com os outros insumos, por unidade de potássio. Então é um adubo interessante por questão de preço, mas ele leva consigo uma porcentagem de cloro que você tem que ter atenção. Mas antes de falarmos de custos, de benefício, vamos verificar também o nitrato de potássio. Olha só, o nitrato de potássio, ele vai ter aí 44% de potássio, também uma quantidade relativamente alta, interessante, e ele vai trazer também 12% de nitrogênio na sua forma nítrica. Então repara, nós temos aqui um insumo também muito interessante. Eu tenho uma boa porcentagem de potássio, 44%, e eu tenho uma boa porcentagem de nitrogênio. Boa entre aspas, estou falando por ser um nutriente que está acompanhando o potássio. Tá, então tem até uma boa porcentagem de nitrogênio, 12%. Em alguns casos pode ser interessante, naqueles momentos que você não precisa de muito nitrogênio, precisa só complementar um pouquinho, pode ser interessante. E ele está na sua forma nítrica, onde as perdas elas são menores do que na forma amoniacal. Então veja bem, o cloreto de potássio, porcentagem maior, um pouco mais barato, comparado com o nitrato de potássio. Em contrapartida, o nitrato de potássio, ele vai ter até uma boa porcentagem de potássio, menos que o cloreto de potássio, mas ele vai carregar com ele também o nitrogênio. Se a gente fosse olhar somente o insumo, o nitrato de potássio ele seria mais viável, porque é uma porcentagem boa de potássio e também tem o nitrogênio e não tem os mesmos riscos que o cloreto de potássio. Mas acredite, a diferença de preço é muito grande, entre aspas. Por quê? Porque como você acaba pagando menos por unidade de potássio, acaba compensando mais utilizar o cloreto de potássio nesse sentido. Porém, novamente, vamos olhar todos os ângulos, a gente tem que observar todos os ângulos. Ele acaba levando consigo cloro, que pode ser prejudicial em alguns casos. Então, o índice salino do cloreto de potássio ele é maior. O que eu aconselho fazer? Para diminuir custos de produção, e às vezes você tem que parcelar muito, você pode sim estar utilizando o cloreto de potássio. Mas, volta e meia, ano a ano, faça uma alternância, ou seja, alterne o insumo potássico que você está utilizando. Se você utilizou cloreto de potássio por 1, 2 anos, agora passa a utilizar o nitrato de potássio. Vai fazendo essa alternância nesses insumos. Então está aí, essas são as características do insumo, vai depender de cada produtor, ele vai ter que verificar na sua região quanto que está custando cada insumo. O cloreto de potássio ele vai sair um pouco mais em conta que o nitrato de potássio, mas é o produtor que ele tem que verificar. E se você é técnico, agrônomo, você é consultor de forma geral, é muito importante que você faça esse balanço para o produtor. Vale lembrar que o potássio ele é um nutriente que ele deve ser parcelado o máximo possível para que ele tenha um bom aproveitamento. Tanto o aproveitamento quanto a lixiviação, porque é um insumo que aquilo que não for absorvido vai ser lixiviado, as perdas acabam sendo grandes, então você tem que parcelar. Quanto se você for utilizar adubos com índice salino alto, com a quantidade de cloro alta, como o cloreto de potássio, por exemplo, a grande quantidade de uma única só vez pode ser prejudicial para o seu solo e para a sua planta. Então, no geral, você precisa verificar aí questões de custos para ver o que compensa mais. A nossa terceira pergunta de hoje, ela veio da comunidade dos alunos do CEPRAC. O CEPRAC tem uma comunidade própria, onde os alunos podem interagir, tirar dúvidas, enfim, eu estou lá junto com eles para poder estar auxiliando nessas dúvidas. E olha que dúvida interessante, o José ele perguntou o seguinte:
A deficiência de micro pode ser corrigida apenas com matéria orgânica? Muito interessante essa dúvida. Por ser um micronutriente, ele não quer dizer que a planta precise, que a planta possa dispensar a utilização dele. Não, não é assim. O fato de ser um micronutriente quer dizer que as plantas precisam em menor quantidade, mas se é um nutriente essencial, ele é indispensável, ou seja, a planta precisa mesmo que em menores quantidades. A gente sabe hoje que um solo com boa quantidade de matéria orgânica, e aí nós não estamos falando apenas em adição de matéria orgânica, e sim de um solo que já incorporou, que já tem um alto nível de ácidos úmicos, ácidos fúlvicos, que ele tem um alto índice de atividade microbiana, enfim, que ele já aumentou a sua fertilidade orgânica, ele consegue ceder micronutrientes em grandes quantidades. Então, sim, solos com boa porcentagem de matéria orgânica, e aqui a gente tem que ter um pouco de cuidado, porque quando a gente fala em porcentagem de matéria orgânica, eu não estou me referindo somente à análise química do solo. Porque quando você pega uma análise química do solo e ela está lá uma quantidade de matéria orgânica, aquilo não quer dizer que seu solo está, mesmo que ele seja com uma quantidade alta na análise química do solo, não quer dizer que o seu solo está com boa fertilidade orgânica. Pode ser que, porque você não sabe em qual fase de desenvolvimento, de decomposição, de umificação que está aquela matéria orgânica no solo, não pela análise química tradicional, tá? Mas no geral, quanto maior a quantidade de fertilidade orgânica que tiver o seu solo, maior vai ser a quantidade de micronutrientes. Então a adubação orgânica bem feita pode sim ceder todos os micronutrientes que a planta precisa. Mas aqui vai uma atenção especial. Porque a gente sabe que quando a gente adiciona matéria orgânica no solo, ela precisa de um certo tempo para que possa liberar esses nutrientes. Não vai ser da noite para o dia, não vai ser de uma semana para outra. Então, ou seja, ela precisa de um certo tempo para liberar esses micronutrientes. Você pegou sua análise química do solo e está lá que ela está com abaixo em um micronutriente, sei lá, zinco, seu zinco está muito baixo e sua planta é exigente em zinco. Quer dizer então que se eu colocar matéria orgânica hoje, vai ter já zinco disponível para ela semana que vem, no mês que vem? Não vai. Então, neste caso, eu vou precisar fazer uma adubação mais concentrada e utilizar algum adubo mineral simples que contenha esse micronutriente. E aí, nesse caso, eu já vou ceder esse micronutriente de forma instantânea, né, de forma instantânea entre aspas, né, ou seja, de uma forma mais rápida, ou seja, vai ter zinco disponível para a planta. E o que eu tenho que fazer então enquanto é isso? Já vai adicionando matéria orgânica aos poucos no solo para que no próximo ano o seu solo já esteja aí com uma alta nesses micronutrientes. Então a matéria orgânica, ela pode sim ceder os micronutrientes para a planta, mas não de forma instantânea. Então eu tenho que ter esses cuidados. E quando a gente fala em micronutrientes, as pessoas pensam assim, bom, então o jeito mais fácil é através da adubação foliar. Olha, a adubação foliar, ela vai sim adicionar para a planta naquele exato momento aquele micronutriente que você está colocando. Mas ela não corrige a deficiência de zinco. Muito cuidado com isso. Como assim, professor? Vamos supor que a sua planta já manifestou deficiência de algum micronutriente. Quer dizer, então, que todo o sistema dela já foi comprometido. O fato de ela manifestar a deficiência de um micronutriente é o último estágio. Então, cuidado, a adubação foliar não corrige a deficiência do micronutriente. Ela pode potencializar aquele micronutriente naquele momento, então muito cuidado com isso. Então o que a gente recomenda é, se está faltando naquele momento, adicione o micronutriente através de um adubo mineral simples naquele exato momento e já vai adicionando matéria orgânica aos poucos, para que daqui 5 meses, 6 meses, daqui 1 ano, o seu solo já tem aí com uma alta nesses micronutrientes. A nossa quarta pergunta de hoje eu peguei lá do Instagram também, na nossa caixinha de perguntas. Olha que dúvida interessante. Esse ano quero plantar milho para silagem e depois, na mesma área, capim. Qual adubação o senhor recomenda? Vamos lá. Toda vez que as pessoas vão fazer algum tipo de sucessão de cultura ou rotação de cultura, elas confundem um pouco questões de adubação. Por quê? Porque elas acham o seguinte, olha, se o meu milho precisa de X% de potássio e a minha próxima cultura, a forrageira que seja, ela precisa de Y, soma as duas e coloco. Não é assim que você deve fazer. Você deve fazer a sua adubação seguindo o cronograma e o boletim da sua cultura.
Então, por exemplo, você vai fazer, no caso dele aqui, vai fazer o plantio de milho. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar o boletim da cultura do milho para a sua região, vai pegar a sua análise química do solo e vai verificar a necessidade para o milho. Mas e a forrageira? Calma, não se preocupa com ela agora. Não se preocupa com ela agora, tá? Você vai precisar fazer esse jogo de cintura. Então, a sua adubação inicial vai ser voltada para o milho. Esquece a forrageira agora, esquece o capim, esquece tudo que você vai plantar depois. Vai ser para o milho. Então você vai precisar de fazer correção do solo para o milho. Faça a correção do solo para o milho, faça a sua adubação direcionada, a sua adubação de plantio, enfim, todo o cronograma bonitinho lá, segue o boletim, a quantidade de folhas, enfim, tudo isso você precisa verificar. Quando você for retirar o milho, aí sim você vai começar a verificar o boletim da próxima cultura. Então vamos supor que a sua próxima cultura ela seja altamente exigente em fósforo no plantio. Ah, mas eu coloquei fósforo no plantio do milho. Olha, esse fósforo foi para o milho. O lado positivo é que ali onde você colocou fósforo, elevou essa quantidade de fósforo, bonitinho. Então quer dizer que possivelmente o seu solo agora já não vai estar em níveis baixos de fósforo. Mas mesmo assim você precisa fazer uma adubação fosfatada de plantio para aquela cultura, mesmo que em menor quantidade. Ok? Esse é um ponto importante, falando aqui sobre plantio. Aí depois nós temos outros nutrientes, como nitrogênio e potássio, por exemplo. O potássio é mais fácil verificar porque ele já aparece na sua análise química e você já sabe as quantidades. Então se você fez, por exemplo, vamos supor que pouco antes de colher o milho você fez uma adubação com potássio. Então quer dizer que naquela área já tem potássio. Talvez na minha adubação inicial de plantio da próxima cultura não haja necessidade de potássio. Eu vou deixar para fazer a adubação de potássio lá em cobertura quando for necessário. E a mesma coisa o nitrogênio. Então repara que eu vou fazer a adubação de forma individualizada. Eu não vou fazer uma adubação geral para as duas. Eu não recomendo que faça dessa forma, porque são necessidades diferentes. Ah, professor, mas vai ter ciclagem de nutriente. Vai ter ciclagem de nutriente. Aí vamos supor que você vai querer utilizar a palhada do milho, enfim, independente da forma com que você vai utilizar, talvez é para grão, enfim, estou tentando abrir um pouco aqui o leque. Ok, mas ela não vai já ceder um pouco de matéria orgânica? Vai, mas não nesse primeiro momento. Então faça a sucessão de cultura, faça a rotação de cultura e depois de um ciclo total você faça novamente análise química e aí você vai verificar como está o seu solo para a sua próxima organização, para a sua próxima programação de cultivo. Entende? Então, no geral, o seu cronograma de adubação ele deve ser feito de forma individualizada, respeitando a necessidade nutricional de cada uma das culturas. A nossa quinta pergunta, ela veio de um de nossos alunos do CEPRAC. Ele acabou enviando por e-mail, porque eu dou essa opção deles terem esse contato direto comigo, além da comunidade, também por e-mail. E ele me mandou o seguinte e-mail, olha só. Ele falou o seguinte: comprei recentemente o curso CEPRAC, estou gostando muito, parabéns pelo conteúdo. Porém, tenho uma dúvida. Depois que eu olhar a análise de solo de um produtor, interpretar, analisar e chegar a uma decisão a respeito da adubação e da calagem, como entregarei esses resultados para ele? No caso, eu vou criar um tipo de laudo no Word ou PDF com a minha assinatura e passar para ele? Como que faz? Enfim, ele até colocou aqui no final sobre para ficar uma coisa mais formal, tal. Beleza. É lógico que ele é um aluno novo, antes de CEPRAC, ele possivelmente não cumpriu ainda nem 10% do curso, porque depois eu explico mais sobre laudos agronômicos, mas eu quis trazer essa dúvida para vocês. Por quê? Quando a gente fala em laudo agronômico, aí, assim, para cada região, se você é técnico, se você é agrônomo, tem diferenças nisso aqui, até onde você pode atuar, até onde você não pode atuar, o que você pode recomendar, o que você não pode recomendar. Não vou entrar nesses critérios aqui, tá? Isso aqui é uma questão um pouco mais individual. Porém, eu quero entrar na questão de receituário agronômico, ou seja, do papel que você vai entregar para o produtor. Ele até colocou aqui no final sobre ser o mais formal possível. E eu quero quebrar um pouco esse paradigma. As pessoas acham que um receituário agronômico tem que ser o mais formal bonito possível, com palavras bonitas. Cara, deixa eu te explicar uma coisa. Você está entregando isso para o produtor. O produtor ele tem que entender o que você está falando ali. A dica que eu dou para quem está começando e vai fazer laudos agronômicos, é lógico, tem que estar completo, tem que ter tudo. Eu vou dar alguns exemplos daqui a pouco. Tem que estar completinho. Mas o ideal é que ele seja o mais simples possível para o entendimento do produtor. Tá? Então não adianta você querer ficar colocando nome científico, princípio ativo. Cara, facilita a vida para o produtor.
Então, falou assim, na ocasião do plantio, você vai adicionar o superfosfato simples nessa quantidade. Você pode colocar observações, aquele que, assim, talvez você fez algum atendimento um pouco mais individualizado, onde você fez contato diretamente com a loja para entregar, você coloca essas informações, escreva da forma com que o produtor vai entender. A gente acabou aprendendo de forma incorreta, onde os laudos, os receituários agronômicos, o produtor acaba não entendendo. Isso daqui é um problema. Nós não somos médicos, onde a gente vai mandar isso aqui somente lá para a farmácia, onde o cara vai entender, não. Apesar de que os médicos hoje também já são orientados a fazer de forma digitado, bonitinho, para que todos consigam entender, né? Às vezes ele vai mandar de um médico, não, nós estamos enviando isso aqui para o produtor. Apesar de que ele vai ter um auxílio depois lá na compra, dos produtos, enfim, mas ele tem que entender o que está escrito ali. Então não se prenda a questões formais. Tente descrever o seu receituário agronômico, a sua recomendação, da forma com que o produtor ele vai entender. O produtor, ele é o nosso protagonista. Como assim protagonista, professor? Ele é a pessoa pelo qual nós estamos nos dedicando. É para ele que nós estamos fazendo isso. Mas não é para produção? Indiretamente vai ser para produção. Mas no geral nós estamos atendendo a ele. Então, se você vai fazer para correção do solo, ok, coloca lá de forma correta, no dia tal, 90 dias antes do plantio. E aí eu já recomendo que você coloque datas. Não coloque somente 90 dias, coloque 90 dias e coloque também a data, porque você já combinou isso com o produtor. E aí depois você vai poder acompanhar, você coloca lá na sua agenda, dia 30 ele tem que ter feito a correção do solo. E aí você vai ligar para ele e falar, foi feita a correção do solo? Tá certinho? Como foi feito? Por quê? Porque se ele fizer de forma incorreta, da forma com que você não recomendou, isso aqui ele pode ter prejuízo, depois isso aqui pode cair para cima de você. Então coloque datas, marque na sua agenda, principalmente no início desse acompanhamento, ligue para o produtor, acompanhe ele nesse momento. Então coloque a data bonitinho, o que ele tem que colocar, o calcário tal, com esse PRNT, que ele pode colocar a observação que ele comprou na loja tal. Enfim, descreva da forma com que ele vai entender e vai ficar fácil para ele entender. Adubação, a mesma coisa. Enfim, se você está utilizando aqui receituário para a questão de herbicidas, controle químico, não importa o que você esteja fazendo. É lógico, pode ter as informações do princípio ativo, do nome técnico, pode, não tem problema, entre parênteses, bonitinho, mas desde que fique claro para o produtor. Então não se prenda a questões formais. Já passou da hora de a gente quebrar esse paradigma e entender que a gente tem que facilitar o máximo possível da vida do produtor. E eu quero te dar uma dica extra. Além do receituário agronômico simples, mas completo, com todas as informações que ele precisa, um laudo, enfim, uma recomendação, não sei o que você está fazendo nesse exato momento, eu quero te dar uma dica que funciona muito. Acompanhe o produtor, mesmo que você não receba a mais por isso, não nesse momento, mesmo que você não receba a mais no momento, nesse primeiro momento, mas acompanhe o produtor. Se você marcou a data de fazer a adubação, acompanhe ele, ligue para ele, vá até o momento, pergunta se foi feito, como que foi feito, acompanhe. Isso daqui faz muita diferença. Acredite, com pouco tempo que você estiver fazendo suas consultorias dessa forma, o resultado vai começar a aparecer. E a nossa última pergunta de hoje veio também do Instagram. Olha só, sobre os fosfatos naturais, de alguma forma pode-se usar no lugar do calcário? Olha essa pergunta e é frequente. Recebo essa pergunta frequentemente. Posso substituir o calcário por fosfatos naturais? Eu acredito que essa confusão aqui nessa questão de substituição, ela veio por quê? Porque às vezes a gente fala que nós vamos corrigir o solo com fosfatos naturais. Mas pessoal, fosfato natural ele pode ser utilizado para correção, mas correção de fósforo. Nós estamos falando de fosfatagem. O fosfato natural ele tem uma função completamente diferente do calcário. Completamente diferente. Mas eles não vão estar ligados lá no final? Sim, vai ter uma ligação direta entre eles no objetivo final. Porém, o objetivo inicial deles é diferente. O calcário vai ter função de neutralizar alumínio, de aumentar o pH, de melhorar a saturação por base, de melhorar aquele ambiente radicular, superficial principalmente, né? Já o fosfato natural, quando a gente utiliza ele com fins de correção, ele é único e exclusivamente para corrigir
os níveis de fósforo no solo, principalmente por conta do dreno solo. Então repare que nós temos funções diferentes. Ambos são muito importantes e utilizados da forma correta, mas eles têm funções diferentes. Então você não pode pegar lá no lugar da calagem e você utilizar um fosfato natural, mesmo porque você pode até ter uma baixa de aproveitamento. Porque repare que a nossa função aqui com fosfato natural é melhorar os níveis de fósforo no solo, principalmente por conta das perdas por fixação. E acontece que um dos principais problemas que ocasionam perdas por fixação é pH ácido. Então, se você não fez calagem, seu pH está ácido e você coloca um fosfato natural, e lógico, eu estou falando de fosfatos naturais reativos, tá? Se ele não for reativo, também não vai adiantar nada aqui para nós nesse momento. Mas então, quando começar a sua reatividade, o fósforo que ali for liberado, ele vai ser fixado porque o seu pH está ácido. Então, você não pode substituir calagem, calcário, pelo fosfato natural. Posso utilizar os dois? Pode utilizar os dois. Pode utilizar junto? Não recomendo. Faça a correção do solo primeiro quanto a pH, saturação por base, e depois de um tempo, 30, 40, 50 dias, você faz essa correção com os fosfatos naturais. Bom, chegamos ao final de mais um vídeo da nossa série Perguntas Técnicas na Prática. E mais uma vez eu reforço, se você chegou até aqui, é porque você é uma pessoa muito diferente. A maior parte das pessoas, e a gente tem dados aí de análise de vídeos, elas param nos primeiros 5 a 6 minutos de vídeo, porque elas não têm paciência para poder absorver e nem constância para absorver essa quantidade de conteúdo técnico. As pessoas não são assim, elas não gostam muito. Mas acredito que seja 5, 6, 10% dos profissionais que conseguem acompanhar esse tipo de conteúdo até o final. E são esses 5, 6, 10% de profissionais que se destacam entre a maioria. Tá? Então, parabéns por ter ficado até aqui. E se você ficou até aqui, eu tenho alguns pedidos para te fazer. Se você está assistindo pelo YouTube, eu peço que você se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, dê o seu like aqui embaixo e compartilhe com o máximo de pessoas possível. Se você está ouvindo por alguma plataforma de podcast, como o Spotify, por exemplo, compartilhe também esse conteúdo com o máximo de colegas, conhecidos, amigos, funcionários, enfim, compartilhe com o máximo de pessoas possível. É um conteúdo gratuito que estamos disponibilizando para você e a única coisa que a gente pede é que você distribua esse conteúdo para que mais pessoas possam absorver esse conhecimento técnico. E terceiro, se você tem interesse em se especializar em uma dessas áreas, seja de correção do solo, de adubação, de irrigação, de herbicidas, de manejo de pragas e doenças, de culturas anuais, culturas perenes, enfim, a gente tem uma grande quantidade de cursos disponíveis, alguns com matrículas abertas, outros que vão abrir em breve. Então, se você tem interesse em saber mais, acesse www.agricoonline.com.br e lá no nosso site nós vamos te dar todas as informações. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.